Olá, queridos alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula de filosofia. Agora, a nossa aula de número 49. Hoje nós vamos estudar sobre o romantismo, né, que é uma estética ali da época moderna. Enem, né, nós vamos ver ali alguns conteúdos do Enem. No Enem nós vamos ver renascimento e racionalismo moderno, que são bastante cobrados ali na parte de filosofia do Enem. Objetivos da nossa aula de hoje, então, são identificar as principais características da estética romântica, relacionar a arte romântica com as tendências empirista e existencialista e praticar estes assuntos que são recorrentes no Enem. E nas aulas anteriores, nós já fizemos um estudo sobre o classicismo. Então, se você não acompanhou isso, volta lá, porque é importante. Nós vamos entender bem o que é o romantismo a partir de um estudo sobre o classicismo que nós fizemos. A estética classicista, né, nós vimos lá nessas aulas, ela surge com o Renascimento, a partir do Renascimento, né, e vai se prolongar ali durante a modernidade, vai dialogar com o racionalismo na área da filosofia. E o sentido do classicismo era imitar a arte greco-romana. Os gregos, né, a produção artística deles é vista como ideal. Então vamos imitar esse ideal, vamos tentar chegar a este ideal. Isso que os classicistas queriam, né? E a arte classicista era uma arte que se baseava na noção de justa medida, o justo meio, o equilíbrio, né, a proporção harmônica, nem de mais e nem de menos, sempre no meio, né, em relação aos sentimentos, em relação a tudo aquilo que que rodeia a nossa vida, sempre manter um equilíbrio. E nós vimos na aula passada a diferença entre épico e lírico, né? Aqui temos um exercício já para nós praticarmos ali para o Enem, né? É da UEL, Universidade Estadual de Londrina. O Renascimento, amplo movimento artístico, literário e científico, expandiu-se da Península Itálica por quase toda a Europa, provocando transformações na sociedade. Sobre o tema, é correto afirmar que analise bem as alternativas, releia o enunciado e voltamos já com a solução.
Já voltamos. Vamos para a solução desse exercício, então? O que é que será que você marcou? Se você marcou a alternativa E, meus parabéns, você acertou. Ela diz assim: os estudiosos do período buscaram apoio no método experimental e na reflexão racional, valorizando a natureza e o ser humano. Uma importante característica do Renascimento, valorização da natureza e do ser humano. E isso vai se refletir lá na arte clássica, também na arte romântica, mas principalmente na arte clássica. Esse antropocentrismo começa lá. E agora vamos entender a origem do romantismo. Vamos tentar entender essa origem. Você se considera um romântico? Como assim, professor? Você está perguntando se eu me apaixono, se eu fico assim, pensando no mundo da lua? Ser romântico significa isso? Ser romântico, aqui nesse contexto, não significa somente isso. O romântico é aquele que sente muito, né? Ele tem sentimentos profundos. Tudo que ele sente é em excesso. É, muitas vezes, de uma forma exagerada. Então, não se refere somente a essa paixão em relação às relações amorosas, mas também é um sentimento muito intenso em relação à saudade, à dor, o sofrimento, aquela angústia perante a finitude da existência, a morte, né? Então, vamos ver ali, ó. A partir do século XVII, começa a surgir uma nova arte que extrapola os padrões e é inicialmente vista como uma arte vulgar. É uma arte que está fora dos parâmetros da arte clássica, né? Ainda não tem esse nome de romantismo, não tem esse nome de arte romântica, mas é uma arte que é considerada como popular, como vulgar, que ela sai fora dos cânones, sai fora dos critérios de beleza, né? Então, aqui nós temos uma importante diferença. O que seria a arte clássica? Esse termo clássico, ele se refere também, se você for procurar a etimologia, a origem desse termo, ele vai falar sobre aquele que tem classe, aqueles que são nobres, né? Então, a arte clássica, nesse período ali, ele era vista como a arte ideal, a arte daquelas pessoas bem de vida, aquelas pessoas que têm uma posição social elevada, e as camadas mais populares começam a praticar outros tipos de arte. Nós já vimos na aula anterior o lírico que começa a representar o mundo a partir de dentro do sujeito. A perspectiva que o sujeito tem sobre o mundo, que envolve os seus sentimentos, as suas emoções, a sua subjetividade. Então já começa essa tendência de extrapolar esses limites ali da justa medida, do equilíbrio, nessa arte lírica, que também faz parte do classicismo. Então o romantismo ele vai surgindo de elementos que estão dentro do classicismo. E inicialmente ele é visto como algo do povo, das pessoas simples, essa nova forma de arte. Características do romantismo. O romantismo é a arte do excesso e não do equilíbrio, né, como é o classicismo. Ele exalta os sentimentos e a paixão. Então, tudo aquilo que se refere aos nossos desejos, aos nossos sentimentos, às nossas emoções, os nossos sonhos, é valorizado agora nessa forma de arte. Então, é aí que a arte começa a assumir o sentido de expressão de sentimento. É uma arte que se define pelo desarmônico, pelo desproporcional, pelo irracional. Então, essa arte muitas vezes vai valorizar na representação artística aquilo que é considerado muitas vezes feio, tenebroso, esquisito. Essas visões que estão fora dos padrões da racionalidade vão ser admitidas na arte romântica. Então, temas comuns dessa arte são a melancolia, o sofrimento, a morte, a fantasia, o sentimento de inadequação, etc. Você gosta de literatura fantástica? Ela começou com o romantismo, né? Então, por isso é importante você dar uma pesquisada lá para reforçar esse conteúdo do romantismo, se você gosta desse tipo de literatura. Você vai entender bem as origens. Então, olha só, o que a gente tem que ter em mente ao analisar o romantismo? O romantismo é uma arte bastante diversificada. Existem várias vertentes e vários momentos do romantismo.
né? Ele é um movimento bastante diversificado, com várias vertentes e que privilegiam diferentes temáticas. Então, existem vários tipos de romantismo, mas inicialmente o romantismo era visto como aquilo que sai fora do clássico, aquilo que está além dos parâmetros admitidos pela arte clássica. Olha só essa imagem que se chama A Balsa de Medusa, de Jericó, ali que foi produzida mais ou menos em 1819. Vejam só como esta imagem retrata o desamparo, o sofrimento, pessoas que naufragaram, né, e estão ali sendo ameaçadas por ondas grandiosas, e a obra não mostra, mas ela tem, essa foto não mostra, mas a obra original, ela tem um barquinho que passa lá ao fundo, e daí os desesperados tentando chamar atenção, alguns desses desesperados. Esse desespero, né, essa tentativa de ser salvo, é o sentimento eclodindo nessa arte, né? Tem outros aqui que já estão numa situação muito mais degradante, né? Tem um aqui que já está até desesperançoso. Os amigos estão dizendo assim, olha, eles vão vir, eles podem nos salvar. E esse daqui já está pensando assim, do que me adianta? Olha só a intensidade do sofrimento, sendo ameaçado por ondas gigantescas ali, né? Esse é o romantismo. Aqui tem outra imagem muito interessante, Saturno devorando seu filho, de Francisco de Goya. Então, veja só a desproporcionalidade que existe ali no Saturno, como ele é representado. Saturno, ou Cronos, né, o deus do tempo, ele era pai dos deuses olimpianos. E o Saturno, ele devorava os seus filhos. Nossa, é uma alegoria, um símbolo, essa imagem, que nos fala sobre como o tempo vai corroendo todas as coisas. Nós somos filhos do tempo e é o tempo que acaba com a gente, não é verdade? Né? Então, é isso que o romântico está trazendo. É esses sentimentos, essa visão da finitude, essa visão do desamparo. E a loucura de Saturno, para ele garantir o seu poder, para ele tentar garantir o seu poder, ele devora os filhos com medo de que os filhos o superem. E o que acaba acontecendo no final das contas? Bom, daí é com você. Veja lá o que acontece com o Saturno. Adiantou toda essa loucura dele? Não adianta, mas mesmo assim ele é louco. Louco ao fazer isso, né, de devorar os seus próprios filhos. Daí tem essa outra imagem, Farol de Belrock, de William Turner, de 1775 a 1851, que viveu esse artista. Esta imagem, ela não traz mais aquela imagem clássica de uma natureza harmônica, de uma natureza em que tudo é sereno, tudo é calmo, mas ela mostra a violência do mar. E o ser humano, né, que constrói suas construções, tentando se segurar no meio dessa loucura, dessa impetuosidade, dessas forças imensas que são a natureza. Aqui outra imagem, The Hay Wain, de John Constable, ali de 1821, esta obra aqui. Veja só que retrata a natureza, outro tema comum ali da arte romântica, só que não retrata a natureza de uma maneira neutra. O sentimento do artista é passado para a composição das cores, né? Uma imagem até sombria, né? Retratar nuvens tempestuosas, uma paisagem escura, mesmo sendo de dia, está escuro. O que será que o artista quis dizer com isso, né? Então, este é o romantismo, esta arte que fala sobre o sentimento e esta arte que mostra que não existe somente racionalidade, não existe somente harmonia, não existe somente serenidade, né? Existe também forças incontroláveis. Aqui tem um trecho ali que resume bem o que teria sido o romantismo. Só com o romantismo se estruturou um movimento que se atreveu a revidar abertamente em seus fundamentos a perspectiva instaurada pela Renascença. Tudo o mais foi moldado e remoldado segundo a visão clássica. Então, o romantismo tinha algo de uma rebeldia ali também, uma rebeldia do povo, inclusive, né, em relação àquela arte clássica. Então, esse texto ali que foi escrito por Rosenfeld e Ginsburg, né?
E lembrem-se, o classicismo ressaltou a objetividade e o romantismo ressalta, destaca a subjetividade, né? O que é essa subjetividade? A perspectiva subjetiva, ela evoca os sentimentos, os desejos e os sonhos. É isso que cada sujeito tem dentro de si, não é verdade? Né? O centro da arte romântica é o indivíduo, portanto, né? Não é tanto aquelas representações universais da arte clássica, mas é falar sobre o eu, né? Aquilo que o eu sente, o mundo visto a partir de mim, a partir da maneira com a qual eu sinto esse mundo. Então, o centro da arte romântica é o indivíduo, né? E o mundo é representado como o artista o vê, e não como a racionalidade vê o mundo. Essa racionalidade que seria essa perspectiva universal. Todos têm racionalidade, né? Por exemplo, segundo Kant. Mas esse mundo que é subjetivo, ele é o mundo como você o sente, como aquele artista que representa o sente. Então, essa arte vai ter muito do sentimentalismo, a arte romântica. Ela vai trazer esse sentimentalismo, né? E sempre são sentimentos em excesso. Não é um sentimento contido, uma emoção tranquila. Não é algo que você possa suportar tranquilamente. Muitas vezes é algo que está além do teu controle, esses sentimentos. E é isso que esses artistas vão privilegiar. A individualidade, né? A arte clássica, ela privilegiou a semelhança, aquilo que é comum em todas as situações, né? Já a arte romântica, ela privilegia a diferença, né? Aquilo que distingue o indivíduo, que são sentimentos, aspirações, sonhos, desejos, né? A individualidade necessita do entorno, entretanto, né, para ser percebida, porque é a partir do contorno que esse indivíduo se destaca, que esse indivíduo é percebido, é notado, é notado pelo contraste, né? Então veja só, este indivíduo que está em meio a um mundo do qual muitas vezes ele não se sente parte. É isso que o romantismo traz. O romântico, frequentemente, né, não é em todos os casos, mas assim é muito frequente na arte romântica, ele se reconhece e se mostra como aquele que sente e expressa a sua inadequação ao contexto em que vive. Então, ser romântico significa você sentir que você está fora do seu lugar, muitas vezes, né? Você olha para o teu entorno e você não se sente parte daquilo tudo. Isso também tem muito a ver com essa estética romântica, né? Daí aqui existe uma questão para a gente fazer. Será que existe um vínculo entre o romantismo e o empirismo? Pense isso comigo agora. Qual seria esse vínculo? Então aqui tem um exercício para você praticar e para você tentar unir, né, essa estética romântica, vincular essa estética romântica ao empirismo. Vou ler aqui o enunciado com vocês. É necessário ainda introduzir-se um método completamente novo, uma ordem diferente, um novo processo para continuar e promover a experiência, pois a experiência vaga, deixada a si mesma, é um mero tateio e presta-se mais a confundir os homens que a informá-los. Mas quando a experiência proceder de acordo com leis seguras e de forma gradual e constante, poder-se-á esperar algo de melhor na ciência. A infeliz situação em que se encontra a ciência humana transparece até nas manifestações do vulgo. Afirma-se corretamente que o verdadeiro saber é o saber pelas causas, e não indevidamente estabelecem-se 4 coisas, ou 4 causas: a matéria, a forma, a causa eficiente e a causa final. Destas, a causa final longe está de fazer avançar as ciências, pois na verdade as corrompe, mas por isso pode ser de interesse para as ações humanas. Então, esses textos que foram escritos por Francis Bacon, autor do empirismo. Aí vem o enunciado propriamente dito da questão. Com base no texto e no pensamento de Francis Bacon acerca da verdadeira indução experimental como interpretação da natureza, é correto afirmar. Analise bem as alternativas e voltamos já com a correção.
já voltamos. Vamos ver agora se você acertou o exercício? O que é que você marcou depois de ler o enunciado e analisar as alternativas? Se você marcou a alternativa A, meus parabéns, você acertou. Ela diz assim: na busca do conhecimento, não se podem encontrar verdades indubitáveis, sem submeter as hipóteses ao crivo da experimentação e observação. Então, o que é que o Francis Bacon e o empirismo fez? O que é que Francis Bacon fez no interior do empirismo? Foi revalorizar o conhecimento a partir da observação, da experiência, o conhecimento dito empírico, que parte das sensações. Né? Então, é aqui que a gente acha o vínculo entre o empirismo e o romantismo. O pensamento empirista já vem desde Guilherme de Ockham, lá na Escolástica, que foi um autor que disse que não existem os universais, não existem conceitos. Né? O que existem são objetos únicos e exclusivos. Né? O que existe de fato são os indivíduos. E os universais, na perspectiva deles, seriam palavras que a gente utiliza para se referir a um conjunto de indivíduos. Então, o que é que existe para o pensamento empirista? É o indivíduo. Né? Todo conhecimento parte do indivíduo, do particular. E experienciar várias situações, né? Para depois você extrair uma conclusão. Mas o que existe efetivamente são os objetos concretos. Né? Então, falar sobre um ser humano ideal, falar sobre um modelo de ser humano, um modelo de ser humano com seus sentimentos específicos, né? Isso não existe. O que existe são indivíduos com as suas diferenças particulares, com os seus próprios sentimentos, próprios desejos, próprios sonhos. Então, aqui, esta arte romântica que também fala do irracional, né? Ela valoriza a desarmonia, a desmedida, o absurdo, o inexplicável, o excesso, a inconstância, a dissonância, né? Aquilo que sai fora do que você espera. É isso que essa arte romântica está privilegiando. Então, o mundo é só racionalidade? Né? O mundo é só matemática? O que o romântico está dizendo? Não. O mundo vai muito além disso. Né? E o mundo, muitas vezes, mal pode ser explicado pela racionalidade. Né? A filosofia está há 2.500 anos tentando explicar o mundo. A gente conseguiu? Né? Isso é uma questão para você responder. Será que a gente conseguiu? Né? Tem certas coisas que a gente não consegue explicar. Né? E é aí que a arte romântica vai valorizar o que existe de desarmônico, o que existe de desproporcional e de irracional na natureza. Né? Aqui você também pode fazer aquele vínculo com as filosofias de Nietzsche e Freud, que disseram que antes do conhecimento racional existe uma base irracional. Então, o nome desta obra aqui, O Desespero, ou também chamada de Autorretrato, que foi produzido ali por volta de 1853 a 1855. É uma obra de Jean-Désiré Gustave Courbet. Então, veja só o que essa obra retrata. O que é estar desesperado? É você sair de si. É você sair daquela tranquilidade, é você sair daquele controle, daquela harmonia. O desesperado, ele não está pensando nas suas atitudes. Né? Daí é a manifestação da irracionalidade, que o romantismo tanto privilegiou. Então, alguns artistas românticos: William Shakespeare, José de Alencar, Victor Hugo, Johann von Goethe, Ludwig van Beethoven e o Tchaikovsky também. Né? Mas, professor, a gente viu lá no classicismo que o William Shakespeare seria um artista de estética classicista. Também. Né? Existem aspectos da obra do William Shakespeare que são classicistas e existem outros aspectos que são românticos. Vejamos lá. O exemplo ali, né? Na obra Romeu e Julieta. O Romeu e a Julieta, eles amaram assim de uma forma tranquila? Foi um amor pensado, um amor metódico? Não, eles amaram excedendo limites. Sabe o que acontece no final da obra? Vá lá procurar, né? Porque eu não vou estragar essa surpresa, mas você ir além de todas as possibilidades, né? Você exceder os limites realmente.
Então, é um amor sem medidas. Existe um final trágico lá em Romeu e Julieta, né? E mostra bem a situação do ser humano, essa situação angustiante frente ao mundo. Agora, outra questão aqui, de que modo o romantismo se relaciona ao existencialismo? Será que você consegue estabelecer esse vínculo? Aqui nós temos um exercício para você praticar isso. Ser ou não ser? Eis a questão. Morrer, dormir, talvez sonhar. Aí está o obstáculo. Os sonhos que hão de vir no sono da morte. Quando tivermos escapado ao tumulto vital, nos obrigam a hesitar. E é essa a reflexão que dá à desventura uma vida tão longa. É o texto de William Shakespeare em Hamlet. Este solilóquio pode ser considerado um precursor do existencialismo, ao enfatizar a tensão entre... Analise bem as alternativas e voltamos já com a correção.
Vamos para a correção? Que relação é essa que existe entre existencialismo e romantismo? Que alternativa você marcou? Se você marcou a alternativa A, você acertou, meus parabéns. Ela diz assim, consciência de si e angústia humana. É isso que vai estar presente tanto no existencialismo, que começa ali já a partir de Schopenhauer, Kierkegaard, Nietzsche, né, e vai ser desenvolvido mais tarde por Sartre também. Então vejam só, do que o existencialismo fala? Da nossa existência, nossa relação com a existência. Estar consciente de si, da sua finitude e da sua liberdade. É uma situação angustiante, né? É estar entre o ser e o não ser, entre a possibilidade de ser várias coisas, como diz o Sartre. E isso é angustiante. E o romantismo já estava trazendo isso na arte, antes da filosofia. Vejam só, antes da filosofia estabelecer isso como conceito, já ia se manifestando no campo artístico. Olha o diálogo entre essas duas formas de conhecimento, né? Então, quando o romântico fala sobre a angústia humana, ele já está fazendo essa reflexão, ele já está conduzindo a uma reflexão existencialista. Esta foi a aula de hoje, espero que você tenha gostado e nos vemos na próxima.